Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um assunto importante e frequente, né? Aparece muito no consultório, os pacientes com distensão abdominal e querendo fazer exclusões alimentares ou com distensão abdominal e um teste de intolerância alimentar e decidindo, né, por conta própria, excluir uma série de alimentos. Então, acho que o primeiro ponto a gente tem que entender a etiologia, o motivo dessa distensão antes de fazer qualquer tipo de exclusão, né? Excluir alimento é limitante, acho que limita a vida, limita escolhas, limita o social. Então, o primeiro ponto é entender o motivo dessa distensão, né? Então, pode ser uma distensão por um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é uma SIBO, pode ser uma distensão por uma doença celíaca, pode sim ser uma intolerância à lactose, por exemplo, é comum que exista, pode ser a síndrome do intestino irritável. Então, existem vários fatores e a gente não deve sair excluindo os alimentos por conta própria, né? Então, são etiologias diferentes, né? São diagnósticos diferentes. E uma coisa que me ajuda na minha prática, claro que eu não faço diagnóstico de doença celíaca nem de supercrescimento bacteriano, né? Trabalho com outros profissionais que me ajudam e que fazem esse diagnóstico, e eu vou fazer, né, a proposta da dieta de exclusão quando indicado. Mas uma questão que me ajuda bastante no manejo do paciente é uma anamnese, né? Então, pedir para ele preencher essa anamnese antes da consulta, onde tem perguntas sobre funcionamento intestinal, sobre outras queixas, né? Sobre questões padrão alimentar, né? Às vezes tem um consumo maior de carne, ou às vezes tem muito uma transição de uma alimentação plant-based, começa a ter um consumo muito grande de feijões e o nosso intestino muitas vezes não está adaptado num primeiro momento para começar, né, sair de 10 gramas de fibra para 60 gramas de fibra por dia, pode dar distensão e não ser nenhuma queixa de alguma patologia, de alguma uma questão né, mais complicada. Então a gente precisa entender, avaliar esse ambiente, avaliar esse cenário alimentar, entender melhor essas queixas, quando que tem essa distensão, se tem associação com o consumo de algum alimento, às vezes um diário alimentar pode ajudar também, tá? Então é importante que a gente faça essa investigação, tá? E claro, se o paciente tem o diagnóstico de doença celíaca, se ele tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né, se ele vem com esse diagnóstico, para mim, como Nutri, a exclusão ela vai ser feita de forma mais específica e não vou, porque tem extensão abdominal, vou excluir dos alimentos. Não. É para doença celíaca, então a gente vai ter um plano alimentar isento de glúten. Para síndrome do intestino irritável, antes de eu começar a fazer a dieta Low FODMAP, eu vou experimentar o protocolo clássico, que é de exclusão de cafeína, de açúcares simples, né, que parece, segundo né, os artigos, quando compara os dois tipos de protocolo, que é uma dieta muito menos restritiva e você melhora muito as queixas do paciente com a restrição tradicional. E claro, a gente vai sempre avaliando, acompanhando e individualizando o tratamento. Então, no caso de uma intolerância à lactose, às vezes o paciente tolera quantidades bem baixinhas de lactose, eu não preciso excluir 100%. Ou às vezes você pode até pedir para o paciente utilizar uma enzima, a lactase, numa situação social, e isso faz com que ele possa ter um pouco mais de flexibilidade e não ter queixa digestiva. Tem uma outra questão que eu acho que é legal, né, da gente, lógico, em caso de patologia, a gente vai identificar com essa patologia e fazer as devidas exclusões, mas até mesmo a técnica dietética, né, do processo de fermentação do pão, você melhora a digestibilidade, o processo, por exemplo, de germinação, você melhora a digestibilidade, você deixar de molho, fazer o remolho das leguminosas, dos feijões, do grão de bico, isso também ajuda na digestibilidade. Então a gente precisa lançar mão, às vezes, da técnica dietética para melhorar essa distensão abdominal do paciente. Então, mais uma vez, vou repetir, não é para sair excluindo os alimentos, nem você que está com distensão por conta própria e nem você que está me escutando aqui, que é profissional de saúde, que às vezes a gente só vai na exclusão, né? Então a gente precisa individualizar, identificar o fator etiológico, identificar o padrão alimentar desse indivíduo e fazer essa correção simples de hábitos,
né? Às vezes uma alimentação à base de vegetais, que você vai evoluindo, vai progredindo aos poucos o teor das leguminosas, a quantidade das leguminosas, você protege contra esses gases, contra essa distensão, tá? Então, olha quanta dica no vídeo de hoje. Se você... Espero que você tenha gostado. Não sei se ficou alguma dúvida aqui sobre distensão abdominal. A gente pode lançar mão, sim, de chás também que ajudam na distensão. Chá de gengibre é um clássico que ajuda. Chá de hortelã, né? O hortelã eu não gosto de usar muito à noite porque ele dá um pouco mais de refluxo, tá? Para pacientes que têm. Então, mais uma vez, individualiza. Acesse as suas estratégias e procure identificar qual é a etiologia, qual é o fator que está gerando essa distensão abdominal. Tá? E não exclui os alimentos sem ter uma justificativa bem específica e sem que seja uma exclusão pontual. Você vai excluir e vai avaliar como que a pessoa fica, sei lá, 2 semanas depois, 3 semanas depois. Então, bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está me assistindo no YouTube, não deixe de assinar o canal para receber as notificações. É só ativar esse sininho aqui embaixo. Se você tem algum conteúdo de interesse, também pode deixar aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre distensão abdominal, deixa aqui. Então, mais uma vez, a minha intenção, né, nesse canal, nesse vídeo, é que a gente pare de fazer exclusões alimentares sem uma indicação expressa e um acompanhamento de um profissional, tá bom? Então é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.